Olá a todos, esse vídeo é uma introdução à física moderna. Qual a diferença da física clássica para a física moderna? A física clássica estuda os fenômenos em escalas macroscópicas, o grande, o movimento de um carro, o movimento de uma pessoa, o movimento planetário, onde, por exemplo, as leis de Newton são válidas. Toda a física desenvolvida até 1900 é considerada física clássica. Já a física moderna são as novas concepções da física desenvolvidas no início e nas primeiras 3 décadas do século XX. A física moderna, ela explica fenômenos em escalas muito pequenas, escalas atômicas e subatômicas, e com altíssimas velocidades, próximas a velocidades da luz. Por exemplo, a relatividade entraria na física moderna. A física quântica, que estuda o pequeno com altíssimas velocidades, a física de partículas. Aqui nós vamos dar uma introdução da física quântica, uma das partes da física moderna. E para entender isso, de como surgiu, o que aconteceu, vamos relembrar as radiações eletromagnéticas. São as ondas eletromagnéticas, ondas de rádio e TV, micro-ondas, infravermelho, a luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. Todas elas são radiações eletromagnéticas e queria se explicar o porquê, como se dava a emissão dessas radiações, tanto experimentalmente quanto numa teoria e numa equação. Só relembrando, essas ondas, essas radiações eletromagnéticas, como todas as ondas, têm frequência. E a frequência vai aumentando das ondas baixas, ondas de rádio, até os raios gama. Então, da esquerda para a direita, vai aumentando a frequência. Ao mesmo tempo, vai diminuindo o comprimento de onda. Repara que as ondas vão ficando mais juntinhas. Então, raios gama são as ondas eletromagnéticas de maior frequência e menor comprimento de onda. Já as ondas de rádio, o contrário, tem menor frequência e maior comprimento de onda, lembrando que todas as radiações eletromagnéticas têm a velocidade da luz no vácuo. E cada onda eletromagnética tem uma faixa de frequência correspondente. Isso já se sabia na época. E queriam se explicar o porquê, como se dava a emissão dessas radiações. Se sabia também que todos os corpos emitem alguma forma de radiação. Um ferro aquecido, por exemplo, está emitindo radiação infravermelho, calor. Uma lâmpada de filamento está emitindo luz. Um carvão em brasa, por exemplo, vermelho, está emitindo luz vermelha. Isso todo mundo já sabia. Existia essa emissão de radiação, mas queriam explicar o porquê. Experimentalmente, sempre obtinha-se o mesmo resultado. Então, por exemplo, um corpo ele emitia em diferentes frequências. Dependendo a frequência, a temperatura era uma frequência de pico. O que seria isso? Então, você pega, por exemplo, um carvão em brasa vermelho. Você vai olhar para ele e vai ver vermelho. Ele está na faixa de 6.000 Kelvin de temperatura, mais ou menos 5.700 graus Celsius. Isso não significa que ele só está emitindo luz vermelha, nessa frequência da luz vermelha. Ele está emitindo um pouquinho de frequências menores e um pouquinho de frequências maiores. Mas a maioria da sua emissão se dá na região do vermelho, na frequência do vermelho. Por isso que a gente vai enxergar ele vermelho. É o chamado pico da frequência. Voltando aqui na tabela das ondas das radiações eletromagnéticas, repara que o vermelho está aqui. Se emitir com frequências um pouco menores é o infravermelho, calor, frequências maiores as outras cores. Então, se pegássemos 6.000 kelvins, o pico de emissão, ou seja, a maioria da emissão dessa radiação estava na cor vermelha. Você vai ver esse carvão na cor vermelha. Se fosse uma temperatura um pouquinho menor, 4.500 Kelvin, aproximadamente 4.200 graus Celsius, esse pico de radiação estaria numa frequência um pouco menor que a vermelha. Então, provavelmente, você só sentiria calor, você não iria ver vermelho. Então, é quando o carvão está começando a se aquecer, ele está emitindo só calor. Repare que quanto maior a temperatura, mais para a direita ia ficando esse pico de frequência.
Experimentalmente, sempre se obtinha essa curva. Então isso já se era sabido na época. Agora, queria se explicar o porquê. Por que existia, numa determinada temperatura, uma emissão com bastante emissão numa determinada frequência, se emitia em frequências menores, em frequências maiores. Como se dava essa emissão? Pela teoria clássica, achava-se que a radiação era emitida devido à oscilação das partículas, das cargas elétricas que todos os corpos possuem próximo à superfície do corpo. E era uma emissão de forma contínua. Essas partículas ficavam vibrando sem parar. Mas não eram todas que oscilavam na mesma frequência. Agora, a maioria oscilaria na frequência de pico. Então, se nós pegarmos o carvão em brasa vermelho, a maioria das partículas que compõem o carvão estariam oscilando numa frequência que resultaria na cor vermelha. Teria algumas oscilando com frequências menores, outras com frequências maiores, mas a maioria estaria oscilando na frequência da cor vermelha. Essa era a ideia, a teoria clássica. Então se tinha o experimental, se tinha uma teoria clássica e queria-se equacionar. O problema era quando tentava se equacionar essa teoria, usando a ideia da teoria clássica, que as partículas ficam oscilando, podiam oscilar em qualquer frequência, a maioria oscilava nessa frequência de pico, algumas partículas oscilavam em frequências menores, outras em frequências maiores, mas era uma oscilação contínua. O que acontecia quando tentava se equacionar? Para comprimentos de ondas grandes, ou seja, menores frequências, as previsões teóricas coincidiam com os experimentos. O problema é quando chegávamos em comprimentos de ondas menores ou maiores frequências, na região do ultravioleta. Lembra que quanto mais para a direita, maior a frequência. Então, na hora que tentavam equacionar, dava certo até a cor vermelha, até a luz visível. Passava disso, o que acontecia? A previsão experimental, o gráfico tinha esse formato. E a previsão teórica, o gráfico continuava subindo. Isso acontecia sempre na região do ultravioleta, tanto que chamaram da catástrofe da ultravioleta. O que estava errado? Se tinha uma previsão experimental que sempre dava o mesmo resultado. Tinha-se uma explicação clássica, mas o equacionamento nunca dava certo. Até que veio Planck, exatamente em 1900. O Planck diz a história, que ele mesmo comentou isso várias vezes, ele achava que todos os cientistas estavam tão desesperados para tentar explicar esse erro, que ele, no desespero, chutou uma teoria e deu certo. E essa teoria quântica dele, exatamente em 1900, por isso que falamos que a física moderna começa em 1900, é a fronteira entre a física clássica e a física moderna. Ele entrou no mundo subatômico. Ele não considerou a partícula simplesmente oscilando, e sim no mundo subatômico, o que acontece dentro do átomo. Para entender melhor a ideia do Planck, fazer uma analogia. Imagina que nós tenhamos 5 salas de terceiro ano, chamado de estado 1, terceiro A, estado 2, o terceiro B, estado 3, o terceiro C, estado 4, o terceiro D, estado 5, o terceiro E. Para você estar numa dessas salas, vocês têm que ter esse valor exato de dinheiro, de reais. R$10 no terceiro A, R$20 no terceiro B, R$40 no terceiro C, R$80 no terceiro D e R$150 no terceiro E. Tem que ser esses valores fixos, não pode ter outros valores. Agora, se um aluno está no estado 1, terceiro A, ele tem que ter R$10. Se ele ganhar exatamente 30, ficará com R$40. Obrigatoriamente, ele tem que pular para o estado 3, a sala do terceiro C. Mas a sala dele não é essa. A sala dele é a sala do terceiro A, no estado 1. Ele tem que voltar. Para voltar, obrigatoriamente, ele tem que jogar esses R$30 fora.
e voltar a ficar com R$10 no seu estado de origem, estado 1. Então ele pula, ganhou R$30, joga fora os 30. Mesma coisa se um aluno está no estado 2, tem que ter R$20, ele tem que ganhar exatamente 130 para ficar com 150 e pular para o estado 5. Mas o que vai acontecer? Ele tem que voltar para o estado 2, ele tem que jogar os R$130 fora. Agora, repara que são valores fixos, que eles têm que ter em cada estado. Então, se um aluno está no estado 1, ele só pode ganhar R$10 para ficar com 20, ou R$30 para ficar com 40, ou R$70 para ficar com 80, ou R$140 para ficar com 50, e jogar esses valores fora. Não é qualquer valor, tem que ser um valor fixo. Só que não é só um aluno que nós temos no estado 1, no terceiro A, nós temos vários. Então são todos que estariam ganhando R$30 e pulando para o estado 3. E seriam todos que estariam jogando esses R$30 fora para voltar para o estado 1. Teríamos um pacote de dinheiro. Essa foi a ideia do Planck. Vocês têm no átomo o núcleo, onde estão os prótons e os nêutrons, e os elétrons nessas camadas que seriam os estados. São 7 camadas, são 7 estados. Quanto mais perto do núcleo, menor a energia que esse elétron tem que ter. Só que tem que ser um valor fixo. O que ele pensou? Se um elétron vai pular, por exemplo, da camada 2 para a camada 4, ele vai ter que ganhar o valor exato de energia e jogar fora esse valor exato para poder voltar para a sua camada de origem. Então ele pula e volta. Nessa volta, ele está jogando essa energia fora. O que o Planck disse? Essa energia é uma das formas da radiação. O que mudou em relação à teoria clássica? A liberação de energia deixou de ser algo contínuo, como dizia a teoria clássica. Podia oscilar e jogar energia, qualquer valor de energia. Passou a ser algo quantizado, ou seja, só vai emitir radiação numa determinada energia. Energia essa correspondente à diferença entre a energia dos dois estados. Então, se ele pulou do estado 2 para o estado 4, a diferença de energia do estado 4 menos o estado 2, chamado energia da radiação, ou ΔE. Então, na teoria do Planck, mudou-se essa ideia de contínuo para algo quantizado. Como só é possível a emissão em determinadas energias, o Planck propôs então que essa emissão de energias nessas radiações seja quantizada e não mais contínua. Esse valor de ΔE, esse valor de energia, vai depender de qual átomo que provoca essa oscilação e entre quais estados está ocorrendo essa oscilação. Como não vai ter apenas um átomo, vão ter vários átomos, então são várias cargas oscilando de um estado para outro, ele disse que era emitido um pacote de energia, no qual ele denominou de quantum, daí o nome física quântica. Esse nome quantum, em 1926, foi alterado para fótons, ou seja, pacotes de energia emitidos nos saltos quânticos em forma de radiação. Então, como que se dá essa emissão de radiação na teoria do Planck, na teoria quântica? Através de saltos quânticos. As cargas pulam de um estado para outro e voltam para o seu estado de origem, emitindo uma determinada radiação. E nesse pulo tem que ser um valor certo de energia, um valor que ele chamou quantizado, e não mais um valor contínuo. Ele propôs até uma equação para calcularmos esse valor de energia, a famosa equação de Planck. Essa energia emitida, que corresponde à diferença de energia entre um estado e outro, é igual a uma constante, chamada constante de Planck, vezes a frequência da radiação. Por essa equação é visível que quanto maior a frequência da radiação, maior o valor da energia emitida. E essa constante H, chamada constante de Planck, tem um valor. Lembra que a energia é medida em joules. Qualquer forma de energia é medida em joules. Para calcularmos essa energia em joules, o H tem esse valor aqui, 6,63 vezes 10 a menos 34. Agora, sempre tem uma segunda unidade. Para calor, por exemplo, podemos medir a energia em calorias, na eletricidade em quilowatt-horas.
na física quântica em elétron-volt. Para calcularmos essa energia em elétron-volt, o H tem esse valor, 4,14 vezes 10 a menos 15. E aqui um exemplo. O nosso corpo emite radiação infravermelha nessa frequência. Qual seria a energia dos fótons emitidos por essa radiação em joules e em eletronvolts? Só usar a equação do Planck. Em joules, pegamos o H, o 6,63 vezes 10 a menos 34, que se for em joules o H tem esse valor, vezes a frequência da radiação, 3,2 vezes 10 a 13. E aí é só multiplicarmos. Primeiro multiplicamos os dois números, 6,63 por 3,2, dá 21,216. E aí usamos as regras de potenciação. Conserva a base, soma os expoentes. Então, conserva o 10 e faz menos 34 mais 13, menos 21. Temos o valor dessa energia, desse pacote de energia liberado em joules. Em eletronvolts, pegamos o outro valor do H, 4,14 vezes 10 a menos 15, e multiplicamos pela frequência, que é o 3,2 vezes 10 a 13. Multiplicamos os dois números, 4,14 vezes 3,2, resulta em 13,248. Conserva a base, o 10, e soma os expoentes, menos 15 mais 13, que dá menos 2. Quando dá uma potência muito grande ou uma potência muito pequena no expoente, pode deixar assim. Mas quando dá menos 2, menos 1, mais 2, podemos transformar num número sem potência. 10 a menos 2 é a mesma coisa que 0,01. Quando vocês têm uma potência negativa, a vírgula anda para a esquerda. Menos 2, duas casas para a esquerda. 0,13248 eletronvolts. E um segundo exemplo. Uma determinada cor de luz tem fótons com essa energia. Então, aqui está dado o valor da energia e quer saber qual é a cor que corresponde a esses fótons, qual é a cor dessa radiação emitida, e está dado o valor do H em joules, porque a energia está em joules. Bom, vocês têm o H e o valor da energia. Teria que achar na equação do Planck a frequência e comparar com essa tabela para descobrir qual é a cor. A energia é 37,2 vezes 10 a menos 20. O H, o valor da constante. Vocês querem achar o F. O número que está multiplicando desce dividindo. Então, vai ficar 37,2 vezes 10 a menos 20 dividido por 6,63 vezes 10 a menos 34. Divide os dois números, 37,2 dividido por 6,63 resulta em 5,6. E usa as regras de potência. Conserva a base e subtrai os expoentes. Lembra que na multiplicação nós somamos os expoentes. Na divisão, nós subtraímos os expoentes. Aqui tem que tomar um certo cuidado na hora que vai subtrair os expoentes, por quê? Vai ficar menos 20, menos ou menos 34. Esse menos 34, aquela regrinha, menos com menos dá mais, acaba resultando em menos 20 mais 34. Cuidado com isso, é menos 20 menos o menos 34, que resulta em menos 20 mais 34. E menos 20 mais 34 dá 14. Frequência de 5,6 vezes 10 a 14 Hz. Na tabela, se quisermos transformar num número com 3 dígitos, esse 5,6 tem que ir para 560, uma regrinha clássica. Se você levar a vírgula para a direita, você diminui o expoente da potência. Então, se eu levar a vírgula duas casas para a direita, para transformar o 5,6 em 560, eu diminuo dois números na potência, 10 a 12. 560 vezes 10 a 12 Hz. Repara que na frequência está T Hz. Esse T chama-se terahertz. Corresponde exatamente a 10 elevado a 12. Uma tera é 10 elevado a 12. Então, eu posso substituir isso pelo T. Ou seja, uma frequência de 560 terahertz, que se vocês olharem, corresponde à luz verde.
Aqui foi um pequeno resumo de uma introdução à física quântica. Nas aulas presenciais será discutido também esse assunto. Qualquer dúvida, perguntem.